A gente segue agora com outra informação, porque após grande repercussão da mega operação no Rio de Janeiro, o ministro Gilmar Mendes reforçou a importância de um debate sobre a segurança pública. Rani Veloso voltando aqui nessa edição do Fast News, o ministro cita as facções criminosas como um dos elementos desse combate e dessa preocupação com a segurança pública. Não é isso, Rani? Conta pra gente. É isso sim, Kobayashi, até por causa dessa mega operação no Rio de Janeiro e o julgamento da ADPF das favelas. O ministro, que é decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi às redes sociais no fim da manhã de hoje e expressou preocupação em relação ao tema. Disse que é urgente um debate sobre segurança no Brasil e a implementação de um protocolo para que use com a inteligência e, consequentemente, para combater as organizações criminosas e, consequentemente, reduza a letalidade nessas operações, uma vez que foram mais de 120 mortos na operação desta última semana na capital fluminense. Ele também tentou desmistificar pontos desse julgamento da ADPF das favelas pelo Supremo Tribunal Federal. Logo no primeiro parágrafo do seu post, a gente tem aí o ministro Gilmar Mendes dizendo que o debate sobre segurança pública é inadiável e deve buscar o equilíbrio entre o necessário enfrentamento das facções criminosas e a redução da letalidade das operações policiais. Ele também, ao longo aí desse posicionamento dele, vai dizendo que, com base em inteligência investigativa e na atuação técnica dos seus agentes, é que seria possível criar um protocolo rigoroso de prevenção e responsabilização por abusos sob fiscalização efetiva das instituições de controle da atividade policial. E aí, no último parágrafo, ele reforça que enquanto esse plano, que ele fala sobre protocolo rigoroso, não sair do papel e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e insustentável. É urgente uma política de segurança efetiva capaz de enfrentar o crime sem transformar as favelas em campos de guerra e de garantir às populações locais o direito elementar de viver sem medo. Então, o ministro também ressaltou que, na verdade, essa DPF das favelas, o STF não proibiu operações policiais nas comunidades, mas sim estabeleceu parâmetros para que essas ações fossem realizadas, como, por exemplo, reduzir esse risco de operação próximo a escolas, hospitais e garantir também esses serviços públicos que são essenciais para a vida em comunidade. Ele reforçou que a votação do STF foi unânime e reconheceu sim falhas estruturais na ação das forças de segurança no Rio de Janeiro e determinou medidas concretas, como, por exemplo, a instalação de câmeras em policiais, além de ambulâncias em operações de alto risco, restrição de ações nas proximidades de escolas e hospitais, coisa que eu já tinha citado, e a preservação também das cenas de crime e divulgação de dados sobre letalidade. Foram essas as determinações feitas pelo Supremo Tribunal Federal e lembrou que em abril desse ano o STF determinou também que o Rio de Janeiro apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias com a presença permanente desses serviços públicos. Então, portanto, esse debate que se estende ao Poder Judiciário, como já era de se esperar, também tem aí implicações e ações por parte da Suprema Corte. Kobayashi. Muito obrigado, Rani Veloso, falando ao vivo diretamente de Brasília. Luiz Augusto Durso, um outro tema que se reacende a partir da operação no Rio de Janeiro é o debate todo sobre a ADPF 635, conhecida como a ADPF das favelas, né? Que certamente terá aí alguma movimentação nos próximos dias. Durso. Olha, nosso Kobayashi, esse tipo de manifestação é o que legitima hoje a população a atacar muitas vezes a própria instituição do Supremo Tribunal Federal. Porque eu também, como você, acredito que tenha aprendido na faculdade que o Poder Judiciário fala nos autos. Então, o que é esse post de Gilmar Mendes? Ele está adiantando voto? É uma nota oficial do Supremo? É uma opinião pública pessoal? É uma opinião de um ministro?
Eu tenho dificuldade de entender essa utilização de uma plataforma, uma rede social, por ministros do Supremo para, de alguma forma, se posicionarem no debate público-político. Não é papel de um ministro do Supremo. Então, mesmo que de alguma forma isso seja uma explicação da votação dada pelo Supremo da DPF e que nós teremos em breve uma nova decisão do Supremo, o X, né, essas plataformas não são o caminho oficial e mais adequado, porque isso permite que todo mundo responda esse tweet com críticas, com opiniões, e isso se torna muito mais um reality show do que um poder judiciário sério que a população espera que decida nos autos e que aí sim formule e fundamente a sua decisão. Esse tipo de manifestação, a meu ver, não ajuda em nada, porque o Supremo, quando tem interesse em ajudar, simplesmente decide quando é provocado e não se manifesta em redes sociais. Ali da fala você pode tirar pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos, por exemplo, do Supremo determinar que o governo do Rio de Janeiro apresente um plano de ação para a retomada do território. Seria ótimo esse tipo de cobrança mesmo. Mas também fala sobre a situação da letalidade com base em que estudo, né? Qual é a porcentagem de letalidade, quantas operações, pontualmente pensar essa operação que realmente teve uma letalidade alta, mas e o que aconteceu de fato? Nem se esperou o resultado das investigações do IML, das câmeras corporais. Eu acho que o ministro se precipita a fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido e isso me incomoda bastante.